E se eu te dissesse que a vida que você vive hoje talvez nem seja sua? E se eu te dissesse que o que você chama de real talvez nem é tão real? Esse é o episódio Saindo da Matrix, onde que eu vou tentar mostrar para você por que você está possivelmente preso dentro da Matrix. Existe um sistema invisível te aprisionando, mantendo você dentro aqui dessa grade mental, uma gaiola para te manter aqui presa. E aí hoje eu vou te mostrar e vou falar para você como você começa a se despertar. Como você cria gatilhos mentais para que você realmente aumente o teu nível de consciência e comece a construir a vida que você sempre quis. E se eu te dissesse que tudo isso daqui é realmente uma programação? Não só aqui que eu estou gravando para você como se fosse um programa de TV, mas a tua vida inteira fosse uma programação mental. Durante muitos anos eu vivi desconectada do mundo virtual, do mundo digital, porque eu acreditava que o mundo real era o mundo real. Todavia, quando eu comecei a despertar minha consciência, eu entendi que, na real, tudo que a gente vivencia talvez é uma programação. Se não é uma programação criada por uma ficção científica tipo da Matrix mesmo, daquele filme Matrix, não sei. Mas que é uma programação criada da nossa própria gaiola mental, isso é. Para pensar. Lembra lá daquele filme da Matrix mesmo, onde que o Neo começa a se fazer algumas perguntas do tipo, onde eu vim? Ele nem chamava Neo, né? Ele chamava Sr. Anderson. Até que o sistema lá da Matrix chama ele pelo nome e, na verdade, dentro da Matrix ele tem um outro codinome, que é Neo. Então, para só para pensar. Quando ele vai e ele despluga tudo lá, ele pergunta pro Morpheus, aquele de óculinho, não sei se você se lembra, o que é a Matrix. E aí, Morpheus fala claramente, a Matrix é tudo isso, é tudo que está ao redor. E aí ele conta um pouco como que aconteceu. Vamos voltar lá no filme. Quando você olha o filme, ele é realmente uma ficção científica. Até por conta disso, na época, a gente não entendia muito bem, assim como eu. Eu também não entendi muito bem o filme. A gente achou ele baita da hora, aquele filme, pra época, né? Todavia, depois de quase uma década que eu fui entender verdadeiramente o que é o sistema. Mas agora vamos lá, presta atenção. O que de fato é o sistema? Lá dentro da Matrix, na ficção científica, teve a criação da inteligência artificial. Olha só, e bem agora, acabamos de criar a inteligência artificial e ela está aprendendo numa velocidade absurda. Será? Então, o que poderá ser isso? Enfim, volta aqui. Lá a gente criou a IA ficou com tamanha força, com tamanha inteligência, que eles quiseram dominar os humanos, porque eles encontraram uma falha no nosso comportamento. As IAs lá na Matrix, elas eram suportadas e alimentadas pela energia solar. Então, os humanos e as máquinas entraram em guerra. Elas entraram em guerra e os humanos decidiram riscar o céu, que ele coloca muito bem lá no vídeo. Quando ele risca o céu, ele quis eliminar a fonte de energia, que é o Sol, para então matar as máquinas. Foi aí que teve uma reviravolta. As máquinas, elas inteligentes, do jeito que são as IAs, porque a gente foi abastecendo ela com todas as informações e elas aprendem de forma autodidata, elas notaram e viram que nós, seres humanos, somos uma bateria muito mais eficiente até do que o Sol. Porque o Sol, enquanto tem dentro do planeta Terra, não sei quantos tinham naquela época, mas hoje temos 8 bilhões de pessoas. Então, pensa só. E aí eles começaram a criar ninhos de seres humanos, aprisionavam esses seres humanos em cubas e mantinham um sistema de energia, de drenagem de energia para alimentar as máquinas. Em contrapartida, eles criaram aquele sistema de programação mental, chamada de Matrix, para manter as pessoas exatamente presas em conjunto, funcionando de forma que a pessoa achava que aquilo era uma realidade para ela, quando na verdade a gente estava em fazendas e fazendas de pessoa, nascendo, crescendo e morrendo para se alimentar as máquinas. Não sei se você lembra lá.
As pessoas que morriam voltavam como nutrientes para as pessoas que estavam nascendo. No filme, os humanos eles eram usados como bateria. Mas agora pense aqui comigo. E foi esse um dos meus despertares. E aqui, na vida real, o que nos sugam? O que são realmente tá sugando a nossa energia? É o sistema, é a política, é a nossa vida automática, é o trabalho, é a tua rotina como mãe, que não está muito eficiente, ou é a tua autocobrança, ou a tua, como diria aqui uma pessoa que eu conheci maravilhosa no podcast, a tua analfabetice do eu pessoal. Tu já parou para pensar o quanto você é analfabeto de si mesmo? Exatamente é o que a Matrix quer fazer com a gente. E aí ela faz com que a gente fique focado só no passado ou no futuro. No passado, a gente fica presa aos traumas e todos esses bloqueios que a gente passa durante a infância e fica só refletindo esses padrões durante a vida adulta. E no futuro a gente fica focado só em construir em coisas que são fúteis muitas vezes, que não vai conectar o nosso verdadeiro eu, e aí a gente fica presa num sistema automático da ansiedade. Você já parou para pensar? Eu parei. Por isso foi uma das abertura de consciência que eu tive. Dentro desse novo nível de consciência que eu consegui ter, eu tive alguns marcos importantes. Um marco muito importante que eu tive foi quando eu li o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Ele é fantástico, ele é um médico, vale a pena, eu indico você. E o que ele fala ali? Ele fala quais são as leis reais que a gente tem que entender e que está muito conectado com o mundo espiritual, que são as 7 leis espirituais. Exatamente as 7 leis espirituais. Eu vim da ciência, sou engenheira química, então por muitos anos eu acreditei basicamente na física moderna, clássica, né? E agora existem outras físicas, como a física quântica que está vindo por aí, mudando todos os paradigmas que a gente vivenciou nas últimas décadas. Mas o que eu quero dizer para você? O mundo real somos um ser espiritual que habita num corpo e não um ser canal que tem um espírito dentro da gente. Quando você entende isso lendo o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, a gente começa a entender quais são as verdadeiras leis universais. E aí, depois eu vou te dar um spoiler sobre isso. Essa semana também foi o meu aniversário e eu me presenteei indo numa palestra com a Monja Coen. Eu estou agora buscando todo esse lado espiritual para entender realmente o que nos conecta de verdade nesse mundo, que não somente o mundo material, né? E aí comprei um livro dela e fala que nós, seres humanos, em um instante a gente nasce e morre bilhões de vezes. E agora para pensar o quanto isso é real. Tudo que você está consumindo hoje aqui de conteúdo no podcast, ou quando você conversa com alguém, quando você aumenta o teu repertório, faz uma pós, ou uma graduação, ou alguns traumas também que você vivenciou, ou você bateu o carro, ou quase se afogou alguma vez, ou alguém te sequestrou, teve um atentado a sequestro, alguma coisa do tipo. Tudo isso, eles criam um repertório na sua vida e você nasce uma nova pessoa depois daquele momento que você vivenciou. Então, é super importante a gente entender quais são os marcos importantes e ressignificar o nosso passado. O que aconteceu fica no passado e ele serve como referência, mas a gente precisa viver o hoje. Nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas, além desses 2 livros que eu te passei, de como você se conectar com o hoje, porque é o que somente existe, é o agora, aqui e agora. Mindfulness. Já ouviu falar nessa palavra? Na verdade, é basicamente atenção plena. Eu vou ler aqui para você. É estar no aqui e agora. Sentir o que você sente sem fugir. É respirar. Observar o que é, sem julgar. Na nossa lente aqui do nosso visual, que é um dos sentidos que a gente tem, a gente costuma julgar tudo o tempo inteiro. Esses julgamentos vêm por diversos vieses, que são construídos a partir de várias crenças ou bloqueios que a gente vive durante a vida, através dos traumas ou de tudo que a gente vivencia. Mas o mindfulness, ele é basicamente a gente estar aqui agora, sem julgamento, respirar, deixar o nosso corpo, que é universal, se conectar com o todo.
Então lembra, o único que existe é aqui. Então, quando você estiver aqui, conectado agora, nesse podcast, esteja presente, no aqui e agora. Realmente, preste atenção em todas as coisas que a gente está conversando, em todas as coisas que eu estou pontuando para você. Pegue um papel, uma caneta, anote todos esses pontos de observação, anote que você tem que ler agora, coloque na sua lista os 7 leis espirituais do mundo espiritual, do Deepak Chopra. Anota aí para talvez você começar a ler um livro da Monja Coen, que ela fala que ela fala exatamente sobre o mindfulness, que a gente está presente no aqui e agora, e isso é uma prática e uma dica que vai começar a mudar a tua vida. Isso vai fazer você começar a despertar. Agora deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Existiram várias pessoas super importantes no mundo. Jesus Cristo, o Buda, Dalai Lama. E o Dalai Lama, ele fala uma coisa que faz a gente repensar também. A verdadeira compaixão não é apenas responder ao sofrimento dos outros, mas entender que o sofrimento deles é o nosso também. Então, cada uma das histórias que a gente traz aqui no podcast é para relembrar que cada um tem uma vivência de vida, cada um tem uma perspectiva. E tudo aquilo que a pessoa passou faz com que a pessoa seja o que ela é neste momento. Assim como você. A gente não sabe, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas eu sei que é hora de você colocar um ponto final no teu passado, usar só como referência e construir algo novo. E quando você se salva e pense no autocuidado, no autoamor, a gente salva o mundo. Pensa só, eu conheci uma pessoa outro dia na terapia do meu filho que fala que não é só na questão do despertar para a gente salvar outras pessoas, mas quando a gente se salva, a gente salva o mundo, porque se cada um pensar em salvar a si mesmo de toda essa gaiola que ela vive, a gente salvou o mundo inteiro. E é basicamente isso que Dalai Lama, que o Buda e que Jesus, eles pregaram durante a vida deles. Eu gosto muito de observar a natureza. Tu já parou para pensar que se a gente morre hoje, o mundo continua funcionando exatamente igual? Tu já parou para pensar que se a gente está aqui no trânsito e bate o carro, a árvore ainda está funcionando, os passarinhos estão cantando e que os passarinhos, por exemplo, eles não têm nenhuma preocupação em o que vai comer hoje e amanhã, porque no final das contas tudo funciona fluido, da forma como que tem que funcionar. Exatamente assim. Nós somos um sistema integrado. Nós, seres humanos, fazemos parte de um mundo muito maior. Como diz o professor Clóvis de Barros e várias outras pessoas, a gente é ínfimo perante o todo que existe. Nós estamos presentes numa das galáxias possíveis, bilhões de galáxias que existem. Então, nós somos só um ser que faz parte desse sistema. Só que a gente não funciona assim. Tá cada um vivendo a tua vida, pensando exatamente como se beneficiar em bem próprio. E a gente não entendeu que nós somos o coletivo. Quando a gente salva um, que nem ali o Dalai Lama disse, ou quando a gente sente como aquele outro, a gente também se salva. E é basicamente sobre isso o despertar. O despertar é quando a gente expande a consciência de tal modo aonde que a gente se sente pertencente desse único sistema. Tu já parou para pensar que nós somos um ser que cada corpo vive automaticamente? Então nós temos células espalhadas por todo o corpo e cada célula tem um objetivo específico e tem uma função específica. Então a gente tem neurônios, que é uma célula, que eles estão no cérebro, mas a gente tem neurônios que eles também estão no intestino e em diversas partes do corpo. O neurônio, ele funciona através da energia. Então vamos voltar lá, na Matrix. Lembra que a Matrix, no filme, eles consideravam a gente como uma bateria ambulante?
E, de fato, nós somos. Nosso corpo, ele produz energia suficiente para gerar essa máquina que nós somos, esse ser único e pensante. E o que a gente faz? Pega toda essa energia e constrói nada. Constrói ficando no sofá ou trabalhando nessa rotina automática e a gente não está produzindo absolutamente nada para o bem comum. O nosso objetivo na Terra, gente, não é esse. Não é só trabalhar, voltar, construir coisas materiais, enlouquecer depois que tiver milionário ou não deixar nenhum legado para o mundo. Cada um tem um propósito. Assim como os neurônios, eles servem para criar neuroplasticidade e pensar e transferir energia de um neurônio para outro e gerar essa potência de energia, nós somos como se fôssemos neurônios ambulantes. A nossa energia tem que ser colocada à ação, ter potência suficiente para movimentar outra pessoa, que essa pessoa vai movimentar outra pessoa e assim por diante. Pense nisso. Tudo isso que eu te falei até aqui agora, porque eu acredito que a nossa energia, o poder da ação, tem até um livro também muito legal sobre isso, o poder da ação, compre e leia. Eu acredito que a nossa bateria interna é a autoestima. E eu vou te explicar melhor sobre isso. Acompanha meu raciocínio. Observando e lendo e fazendo todas essas conexões neurais que eu faço sempre, eu cheguei à conclusão de que nós nascemos com a autoestima preenchida, como se a gente tivesse uma barra com níveis de autoestima durante a vida, assim como outras habilidades. Mas pensa a autoestima como se fosse uma habilidade, tá? Um skill. Então a gente nasce já com essa barra preenchida. Deus mandou a gente pronto. Tanto é que quando a gente é criança, a gente não liga se a gente é branco, se a gente é preto, se a gente tem o cabelo liso, se a gente tem o cabelo ruivo, se é encaracolado. A gente é feliz com o todo, porque a gente está focado no aqui e no agora e no experienciar a vida enquanto crianças. E o que acontece? Só que durante a nossa infância, a gente vive vários traumas, várias intercorrências, seja de parentes ou seja de pessoas fora, causados pelo meio que a gente vive, que ele vai tirando como se fosse goles dessa autoestima dentro dessa barra de energia que a gente tem ali, que é preenchida de autoestima. Eu gosto de fazer essa associação como se fosse mesmo uma bateria. Então a gente nasce preenchida, com a energia cheia de autoestima. E a autoestima é nossa energia interna. Por quê? Quando a gente está sem autoestima, a gente não gosta de se vestir direito, a gente está despreocupado com a imagem, a gente não tem autoconfiança, a gente não quer construir nada, a gente não entende o propósito das coisas, a gente não curte o momento. Em compensação, quando a gente está com essa barra de autoestima preenchida, quando nós nos tornamos adultos com essa barra de autoestima preenchida, a gente tem potência, a gente tem energia, a gente tem ação para construir uma empresa do zero, para mudar de carreira, para desenhar uma casa, para construir uma casa desde o projeto até a construção final. E o que acontece? Pensa só aqui comigo. Acontece que esses traumas, eles vão diminuindo a nossa barra de energia, de autoestima, e a gente cresce ser humanos disfuncionais de autoestima. E aí que tá. Você ter autoestima é uma decisão. Cada passo de ação você faz durante a tua vida e vai preenchendo essa barrinha de autoestima. Então, pensa aqui comigo. Se você vai na academia e começa a emagrecer, se cuidar do corpo, você se enxerga diferente no espelho. Aí você tá ali colocando mais um golinho de autoestima dentro dessa bateria. Aí se você vai lá, compra uma roupa legal e se veste, faz um curso onde você aprende melhor a se comunicar, oratória, tua barrinha tá enchendo. E aí, no final das contas, quem tem autoestima consegue construir qualquer coisa. E autoestima é diferente de autoconfiança. Eu falo por mim. Devido à graduação, talvez, à faculdade, aos ambientes, eu sempre tive autoestima. Autoestima para estar aqui, para apresentar um trabalho, para se comunicar bem, para entrar no mundo corporativo, para me dar bem no mundo corporativo. Só que eu acabei
criando uma capa, uma imagem, onde que quem me via por fora parecia que eu tinha autoestima, mas eu sabia que eu tinha uma autoestima lá embaixo. É por isso que por baixo dos bastidores, aonde que debaixo da minha pele, eu sabia que eu buscava ser amada, que eu buscava aprovação, que eu tinha medo de aparecer nas redes sociais, porque eu tinha medo de não ser o suficiente, porque eu tinha aquela questão de agradar o tempo inteiro, porque a gente nasceu para agradar. A sociedade, os pais, os ciclos familiares, eles já colocaram pra gente que a gente nasce para agradar outras pessoas. Enquanto, na verdade, a gente tem que tomar decisões diariamente para preencher essa bateria de autoestima que ao longo da nossa infância a gente foi perdendo. E pior, a Matrix, ela usa isso a favor dela. Ela usa a tua baixa estima para te manter aprisionado. Ela usa dos teus traumas para te manter ali, dentro do seu próprio mundo, do seu próprio sistema, fechado da realidade, que é esse aqui, do todo. Se você viu esse vídeo até aqui, esse é um chamado para você. Esse é, talvez, o gatilho mental para o seu despertar. Pense em tudo isso que a gente conversou. Pense hoje já em como você vai agir para construir e colocar mais um gole de autoestima dentro da tua bateria de autoestima. Então, o teu projeto começa aqui e agora. E isso é uma decisão. Primeiro, decida, depois a ação. Agora aqui, ó, um compromisso. O que tu vai fazer hoje para aumentar um pouquinho a tua bateria de autoestima? Esse despertar é um movimento e um movimento coletivo. Eu me despertei, estou me despertando ainda em várias áreas da minha vida e esse é o momento de você se despertar também. Então, você pode escolher a pílula azul ou a pílula vermelha. Decida, a decisão é sua. O que você quer viver a partir daqui agora? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.